A noite na pradaria era implacável. Um vento cortante cortava as tábuas de madeira da cabana solitária, uivando pelas frestas como se a própria natureza quisesse se infiltrar. O jovem fazendeiro jazia em seu colchão de palha áspera, enrolado firmemente em um cobertor de lã, olhando para as vigas. Dormir vinha sendo difícil havia semanas. As noites eram muito frias, muito silenciosas, e seu coração estava pesado demais de solidão. Ele estava entre um sono inquieto e outro quando ouviu um rangido fraco, do tipo que nenhum homem em uma cabana isolada jamais ignora. Seus olhos se abriram de repente. O som de passos no assoalho de madeira chegou aos seus ouvidos, leve, mas deliberado. Seu pulso acelerou. Ali, na fronteira, cada som carregava um significado. O fazendeiro permaneceu imóvel, os músculos tensos sob o cobertor. Estendeu a mão para o rifle apoiado ao lado da cama, os dedos roçando o metal frio. Mas antes que pudesse se mover, sentiu o peso de outro corpo deslizando sob suas cobertas. Sua respiração ficou presa na garganta. Por um momento, ele pensou que estava sonhando, que sua mente cansada estava inventando sensações. Mas o calor era real, o sutil farfalhar de tecido contra tecido, inegável. Alguém estava ao seu lado, pressionado nas sombras. O coração do fazendeiro batia forte no peito. Seu primeiro pensamento foi perigo. Seria um truque? Teriam invasores invadido sua cabana para matá-lo enquanto dormia? Ele permaneceu imóvel, com todos os músculos tensos, tentando calcular seu próximo movimento. E então, na tênue luz prateada que se derramava pelas frestas das venezianas, ele vislumbrou algo. Tranças escuras emolduravam um rosto jovem, a pele corada pelo frio, os olhos fechados em alívio exausto. Não era um intruso armado. Era uma garota. Uma garota Apache. Ela se apertou ainda mais com o cobertor, tremendo violentamente como se tivesse escapado por pouco da morte naquela noite congelante. Ela não viera para roubá-lo. Ela não viera para matá-lo. Ela viera em busca de calor. O peito do fazendeiro se apertou. Ele sabia o que aquilo significava. Para os habitantes da cidade, ela era a inimiga. Para ele, ela era uma estranha que havia quebrado todas as regras tácitas de sobrevivência ali. No entanto, naquele instante, ela também era outra coisa, humana, frágil, desesperada. Ele engoliu em seco, dividido entre o instinto e a compaixão. Podia empurrá-la para longe, arrastá-la para a neve, e ninguém jamais o questionaria. Ou, podia deixá-la ficar, só por um instante, e compartilhar a única coisa que lhe sobrava, seu calor. A cabana estava silenciosa, exceto pelo som de duas respirações irregulares sob um cobertor, uma cautelosa, a outra trêmula. O fazendeiro olhava para as sombras, congelado não pelo frio lá fora, mas pela escolha que o pressionava lá dentro. E então, enquanto ele permanecia ali, incrédulo, os lábios da garota se moveram. Com uma voz não mais alta que o sussurro do vento, ela murmurou palavras que fizeram o sangue dele gelar mais que o próprio inverno. Por favor, não deixe que me encontrem. Os olhos do fazendeiro se arregalaram. De quem ela estava fugindo? O que ela havia trazido para a cabine dele? O nome do fazendeiro era Daniel Reis, embora ali poucos se dessem ao trabalho de usá-lo. Para a maioria, ele era simplesmente o garoto à beira da pradaria. Com 24 anos, de constituição forte, mas desgastado para a idade, Daniel passará os últimos 3 invernos sozinho. Sua fazenda ficava a quilômetros da cidade, onde a grama da pradaria se curvava sob vento sem fim e a terra parecia se estender pela eternidade. O isolamento era por escolha, mas também por circunstância. Quando os pais de Daniel morreram de febre, a fazenda era tudo o que lhe restava. Seu irmão mais velho, Thomas, já havia trabalhado ao seu lado, rachando lenha e rindo como se a natureza fosse seu playground. Mas Thomas não sobrevivera à guerra entre colonos e invasores apaches 2 anos antes. Uma única flecha havia acabado não apenas com uma vida, mas com a única companhia que Daniel realmente conhecera. Desde então, a fazenda se tornará mais silenciosa a cada estação. O ranger da porta do celeiro, o gemido do moinho de vento, o latido dos coiotes à noite, essas eram as únicas companhias de Daniel. O silêncio o oprimia mais do que qualquer carroça carregada. Infiltrava-se em seus ossos, um lembrete constante do vazio de seus dias. Mesmo assim, ele resistiu. Levantou-se com o sol, arou o solo teimoso e trabalhou até o horizonte sangrar com o crepúsculo. Cada dia era uma batalha contra a fome, a dívida e a solidão. Mesmo assim, ele aprenderá a suportar, como se esperava dos homens da fronteira. Mas nas longas noites de inverno, quando o fogo ardia baixinho e o frio se infiltrava por baixo da porta, sua determinação se rompia. Ele ficava acordado ouvindo a tempestade lá fora e sentia o peso do silêncio esmagá-lo.
Às vezes, imaginava vozes, sua mãe cantarolando perto da lareira, seu irmão rindo de uma piada que só eles entendiam. E às vezes, quando a solidão era pior, sonhava com um toque, o calor de outra mão na sua, o conforto de não estar completamente sozinho. Foram esses sonhos, frágeis, meio enterrados, que agora colidiram com a realidade da jovem sob seus cobertores. Daniel passará anos se convencendo de que não precisava de nada além de sua terra e seu trabalho. Mas a verdade estava gravada no fundo de seu peito, ele ansiava por conexão. Ansiava pelo calor, não apenas do fogo, mas de outra alma. Ainda assim, o homem prático dentro dele lutava com a verdade. Abrigar uma garota Apache não era apenas tolice, era perigoso. Na cidade, as tensões eram intensas. Cada colono carregava cicatrizes, físicas ou gravadas na memória. Cada Apache era visto como inimigo, uma ameaça à paz, uma lembrança de invasões e derramamento de sangue. Acolhê-la era arriscar não apenas sua fazenda, mas sua vida. E, no entanto, mesmo sabendo de tudo isso, Daniel não a empurrou. Não gritou nem ergueu o rifle. Em vez disso, congelou, preso entre o medo e algo que não conseguia nomear. Talvez pena. Talvez desafio. Talvez a própria solidão que negara por tanto tempo. Enquanto a luz da lareira tremeluzia nas paredes de madeira de sua cabana, Daniel percebeu que sua vida havia mudado num piscar de olhos. A garota havia cruzado uma linha que ninguém deveria cruzar, e agora ele estava à beira de uma escolha que moldaria tudo o que viria. Pela primeira vez em anos, Daniel não pensava apenas em sobrevivência. Ele pensava em confiança. Em perigo. Em saber se o calor ao seu lado era uma bênção, ou uma maldição prestes a consumir os dois. Lá fora, o vento uivava contra as venezianas, sacudindo a cabana como um aviso. Lá dentro, Daniel jazia imóvel, olhando para o teto, com a mente dividida em duas. Seu passado o tornará cauteloso, mas seu coração, ferido e soterrado por camadas de silêncio, despertava de maneiras que ele não conseguia controlar. E quando ele finalmente virou a cabeça para olhar para a garota novamente, suas palavras de momentos antes ecoaram em sua mente como um martelo contra ferro. Por favor, não deixe que me encontrem. E por que, contra toda razão, Daniel sentiu que o destino a havia trazido até sua porta. O nome dela era Nayeli, embora Daniel só descobrisse isso muito mais tarde. Por enquanto, ela era simplesmente a garota debaixo do cobertor, com a respiração irregular e o corpo tremendo de frio. Nayeli nem sempre estivera sozinha. Apenas um ano antes, ela viverá entre seu povo em um vale florido com algarobas e flores silvestres na primavera. Sua tribo era pequena, mas orgulhosa, apegada a tradições transmitidas de geração em geração. Ela crescerá correndo pela grama alta, ouvindo as histórias dos mais velhos perto da fogueira e aprendendo a tecer cestos com as mãos pacientes de sua mãe. Mas a pradaria não era mais segura. Escaramuças entre colonos e bandos apaches transformaram a terra em um campo de batalha. Soldados marcharam, fazendeiros se armaram e o medo envenenava cada encontro. O pai de Nayeli, um guerreiro respeitado, tentou proteger sua família da violência, mas o destino não foi misericordioso. Na noite em que os soldados chegaram, tudo mudou. O acampamento foi incendiado, as tendas desabaram em meio ao fogo e à fumaça. Gritos ecoaram pelas montanhas. Cavalos relincharam. Nayeli se lembrou de agarrar a mão do irmão mais novo, tentando arrastá-lo para as sombras. Mas quando cambaleou e olhou para trás, ele havia sumido. Os gritos da mãe foram abafados pelo caos. A voz do pai foi a última coisa que ela ouviu: correr. Ela correu naquela noite, com os pés descalços tocando o chão, os pulmões queimando enquanto fugia para a escuridão. Não sabia quem havia sobrevivido, ou se alguém havia sobrevivido. Desde então, ela vagava, mantendo-se nas bordas das florestas, roubando o que podia de comida, sobrevivendo de raízes e neve derretida. Os dias se transformavam em noites, e o frio penetrava mais fundo em seus ossos a cada hora que passava. Durante semanas, ela se escondeu de todos, tanto dos colonos quanto dos soldados. Ambos os lados representavam perigo. Ambos os lados haviam como algo menos que humano, algo a ser caçado ou temido. E, no entanto, o inverno não tinha piedade dos solitários. Naquela noite em particular, enquanto a tempestade devastava a pradaria, Nayeli havia chegado ao seu limite. Suas pernas doíam de tanto caminhar. Seus lábios estavam rachados e sangrando de frio. Ela havia pressionado as costas contra uma árvore, tentando lutar contra os tremores, mas sabia o que o frio podia fazer. Ela vira homens congelarem antes do amanhecer, com os olhos arregalados e os corpos rígidos como pedra. Foi então que ela viu o tênue brilho do fogo através das frestas da janela de uma cabana. Seu coração batia forte de terror e esperança. Uma cabana de colono.
Entrar significava risco, ela poderia ser baleada à primeira vista. Mas ficar do lado de fora significava morte certa. Sua escolha não foi feita por coragem, mas por desespero. Ela se esgueirou até a porta, os dedos tremendo enquanto empurrava a madeira. As dobradiças cederam com um rangido. Lá dentro, o calor do fogo a envolvia como uma lembrança esquecida. Ela viu a figura de um homem na cama, imóvel, talvez dormindo. Seus instintos gritavam para correr, mas seu corpo já estava desmoronando. Sem pensar, sem planejar, ela deslizou para debaixo das cobertas, agarrando-se ao cobertor como se fosse sua última defesa contra o mundo. Agora, deitada a centímetros de um estranho que poderia acabar com sua vida com um único movimento, Nayeli rezava em silêncio. Rezava para que ele não acordasse. Rezava para que ele não a expulsasse. Acima de tudo, rezava para que o que quer que assombrasse seus passos não a seguisse até ali. Pois ela não estava apenas fugindo do frio. Ela estava fugindo de algo mais, algo que ouvirá em sussurros entre soldados dias antes. Um plano. Uma caçada. Uma determinação de exterminar os remanescentes de seu povo disperso. Seus olhos se abriram brevemente na penumbra, e ela avistou o perfil do fazendeiro ao seu lado. Ele parecia forte, cansado, marcado à sua maneira discreta. Ela se perguntou, naquele instante frágil, se ele era confiável. Mas a confiança era um luxo que ela não podia mais se dar ao luxo de ter. Tudo o que lhe restava agora era o calor do cobertor, o ritmo da respiração dele ao lado da sua e uma única esperança desesperada: aquela manhã chegaria antes que alguém a encontrasse. E então ela sussurrou as palavras que escaparam de seus lábios antes que ela pudesse impedi-las. Por favor, não deixe que me encontrem. Ela mal sabia que aquelas palavras ficariam gravadas no peito de Daniel e desencadeariam uma série de eventos dos quais nenhum deles conseguiria escapar. Daniel jazia rígido em seu colchão de palha, com todos os nervos à flor da pele. O calor sob as cobertas era inegável, mas o perigo também. Ele já vira guerreiros apaches antes, ferozes, inflexíveis, implacáveis quando encurralados. No entanto, o corpo trêmulo ao seu lado não pertencia a um guerreiro. Era muito leve, muito frágil. Ainda assim, o perigo tinha muitas faces. Ele se mexeu, o colchão rangendo sob seu peso. Instantaneamente, os olhos da garota se abriram. Estavam escuros, arregalados, penetrantes de medo. Ela se endireitou de repente, agarrando o cobertor em volta dos ombros como se fosse uma armadura. Por um longo e ofegante momento, nenhum dos dois falou. Apenas o crepitar do fogo se apagando preencheu o silêncio. A voz de Daniel saiu baixa, firme, mas carregada de suspeita. O que você pensa que está fazendo? Os lábios da garota tremeram. Ela não respondeu a princípio, seus olhos disparando em direção à porta como se medissem a distância. Mas então, num sussurro carregado de desespero, ela disse: o frio teria me matado. Daniel sentou-se, a mão pairando perto do rifle apoiado ao lado da cama. Sua mente guerreava consigo mesma. Ele deveria expulsá-la, cada instinto, cada pedaço de sabedoria de colono gritava isso. Mas vê-la tremendo, as bochechas coradas pelo frio, fez com que as palavras ficassem presas na garganta. Você não pode simplesmente invadir a casa de um homem, ele disse finalmente, na cama dele. Seu olhar cintilou, vergonha misturada com desafio. Melhor a sua cama do que o chão lá fora. Não tive escolha. A firmeza da resposta o assustou. Não se tratava de um invasor manso implorando por migalhas, era alguém que escolhera a sobrevivência com ousadia, até mesmo audácia. Daniel estreitou os olhos. Você sabe o que diriam na cidade se te encontrassem aqui. Se me encontrassem com você. Ela abraçou o cobertor com mais força, erguendo o queixo apesar do medo em seus olhos. Eu sei. Uma pausa. Mas eu não vim para te machucar. Eu só queria te aquecer. A sinceridade em sua voz o atormentou. Por um momento, ele não viu um inimigo, nem a sombra de ataques e guerras, mas simplesmente uma jovem lutando para sobreviver. Mas o fazendeiro dentro dele, o homem que aprenderá a ser cauteloso, que já havia perdido demais, recusou-se a se deixar amolecer tão facilmente. Ele se inclinou para a frente, estudando o rosto dela. De quem você está fugindo? Ele perguntou. Você sussurrou, não foi? Não deixe que me encontrem. Quem está atrás de você? Os olhos dela piscaram e, pela primeira vez, ele viu a profundidade do seu medo. Seus lábios se abriram como se fossem responder, mas se fecharam novamente. O silêncio pairou entre eles, pesado e sufocante. Daniel expirou bruscamente, passando a mão pelo rosto. Ele queria solidão, paz, uma vida sem problemas. No entanto, ali estava o problema, sentado enrolado em seu cobertor, olhando para ele com olhos assombrados demais para alguém tão jovem.
Ele falou novamente, mais baixo dessa vez, quase contra sua própria vontade. Se eu deixar você ficar, vou correr perigo. Você entende isso? Sua resposta veio rápida, quase desesperada. Então partirei ao amanhecer. Só, deixe-me passar a noite. Algo em seu tom de voz rachou a armadura que Daniel havia construído em volta do próprio coração. Ele se lembrou de suas próprias noites em que o frio quase o destruíra. Lembrou-se de ficar acordado, desejando ter alguém, qualquer pessoa, com quem compartilhar a escuridão. Sua mão se afastou do rifle. Ele suspirou, recostando-se na parede. Tudo bem. Só à noite. Mas sem truques. Pela primeira vez, seus ombros relaxaram. Ela assentiu levemente, os olhos brilhando à luz fraca da lareira. Então, sentou-se de volta no colchão, com o cuidado de manter uma distância respeitosa, como se temesse que até mesmo um leve roçar de sua mão pudesse empurrá-lo para o abismo. Daniel fechou os olhos, embora o sono não viesse facilmente. A cada segundo, ele permanecia atento à respiração dela ao seu lado, ao leve farfalhar do tecido quando ela se mexia, à maneira como o calor se espalhava pela cama de uma forma que não acontecia há anos. Disse a si mesmo que seria só até de manhã. Uma noite. Então ela partiria, e a vida retornaria ao seu vazio silencioso. Mas lá no fundo, uma pequena voz sussurrava o que sua mente se recusava a admitir: nada naquela noite o deixaria inalterado. A cabana estava silenciosa, exceto pelo suspiro do vento e pelo suave estalo do fogo se apagando na lareira. Daniel permanecia imóvel, olhando para as vigas acima, enquanto Nayeli se encolhia sob o cobertor, de costas para ele. Nenhum dos dois dormia. O espaço entre eles estava carregado de uma tensão mais densa do que as toras empilhadas no canto. Os minutos se estenderam como horas. Daniel achou que conseguiria sobreviver ao silêncio, mas a voz dela veio primeiro, baixa, hesitante, como se falasse mais consigo mesma do que com ele. Eu não fui feito para ficar sozinho. Daniel virou a cabeça ligeiramente, surpreso. As palavras dela carregavam o peso de algo quebrado, algo inacabado. Ele permaneceu em silêncio, esperando. Depois de uma pausa, ela continuou. Meu povo, eles se foram. Dispersos. Alguns mortos. Alguns levados. Sua voz vacilou, depois se firmou. Andei até não sentir mais os pés. O frio me penetrava como facas. Se eu parasse, não me levantaria mais. Foi por isso que vim. Daniel cerrou os dentes. Não tinha motivos para confiar nas palavras dela, e ainda assim, o tremor em sua voz não era algo que pudesse ser fingido. Ele o reconheceu, pois carregava o mesmo tremor bem no fundo de si. Ele se mexeu, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você acha que é o único que perdeu pessoas? Sua voz saiu mais áspera do que ele pretendia. Meu irmão, Thomas, foi tirado de mim por vocês. Uma flecha, direto no peito. Ele era tudo o que eu tinha. As palavras pairavam no escuro, afiadas como vidro quebrado. Nayeli se virou, seus olhos escuros examinando o rosto dele. Por um instante, seus lábios se abriram como se ela pudesse argumentar, negar ou se defender. Mas, em vez disso, ela apenas sussurrou: sinto muito. A simplicidade daquilo o surpreendeu. Nenhum protesto, nenhuma justificativa, apenas tristeza. O peito de Daniel se apertou. Ele esperava raiva ou silêncio, não aquele reconhecimento silencioso da dor. O silêncio que se seguiu era diferente agora, não pesado de medo, mas frágil, como gelo sobre um riacho. Ambos sabiam que poderia se romper a qualquer momento. Por fim, Nayeli perguntou suavemente: e desde então, você mora sozinho? Daniel assentiu, embora seu olhar estivesse distante. A terra me mantém vivo, mas não preenche o vazio. Sua voz baixou. Algumas noites, parece que o silêncio vai me esmagar. Nayeli apertou o cobertor sobre os ombros, estudando. Você é forte, ela disse calmamente, mas a força sem os outros é apenas metade da vida. As palavras dela o atingiram mais do que ele queria admitir. Durante anos, ele dissera a si mesmo que a solidão era mais segura, que não precisar de ninguém significava não perder ninguém. Mas ouvi-la dizer isso em voz alta tornou a verdade inegável. Ele não estava vivendo, apenas sobrevivendo. O fogo crepitava, sombras se estendendo pelas paredes de madeira. Daniel recostou-se, fechando os olhos por um instante. Então a ouviu novamente, sua voz agora mais suave, frágil. Quando corri, pensei que morreria sem ninguém para se lembrar de mim. Sem nome, sem canções, sem nada. Ela engoliu em seco. Mas esta noite, pela primeira vez, não estou sozinha. Mesmo que acabe amanhã, terei compartilhado este calor. Daniel abriu os olhos e se virou para ela. Ela não o encarava mais, seu olhar estava fixo nas brasas bruxuleantes, seu perfil marcado por dourado e sombras.
Ela parecia jovem, jovem demais para carregar tamanha dor, e ainda assim suas palavras carregavam o peso de alguém com o dobro da sua idade. Por razões que não conseguia explicar, algo nele mudou. A desconfiança, a cautela, não desapareceram, mas se afrouxaram. Ele percebeu que queria saber mais sobre ela. Queria ouvir a voz dela novamente, para preencher o silêncio que o assombrava havia anos. Mas antes que ele pudesse falar, ela se aproximou, sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ele sentisse o calor do corpo dela contra o seu braço. Foi um gesto pequeno, quase acidental, mas atingiu Daniel como um martelo contra uma pedra. Ele não se moveu. Não a empurrou. Em vez disso, deixou o momento passar, o silêncio não mais sufocante, mas estranhamente reconfortante. Os dois, unidos pela perda, unidos pela sobrevivência, permaneciam naquela frágil trégua enquanto a tempestade rugia lá fora. O vento da pradaria uivava como se tentasse destruir a cabana, mas dentro daquelas quatro paredes, um tipo diferente de tempestade se formava, uma de confiança, de compaixão, de algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. E quando Daniel finalmente fechou os olhos, seu último pensamento antes de mergulhar em um sono inquieto não foi de medo, nem de ódio, mas de uma pergunta que se alojou em seu peito como uma brasa se recusando a morrer. Por que eu quero que ela fique? A tempestade havia desabado pouco antes do amanhecer. Quando Daniel abriu os olhos, a luz pálida do sol penetrava pelas frestas da janela fechada. A cabana cheirava a madeira úmida e cinzas frias. Por um momento, ele pensou que o estranho encontro daquela noite tivesse sido um sonho, até que se virou e a viu. Nayeli ainda estava lá, encolhida sob o cobertor, respirando lenta e uniformemente. Uma mecha de cabelo escuro caíra sobre sua bochecha, e sua mão repousava a poucos centímetros da dele. Algo em seu rosto adormecido impressionou Daniel, suave, vulnerável, desprotegido. Tão diferente da máscara endurecida que ela usava quando acordada. Pela primeira vez em anos, ele não acordou com o silêncio oco de estar sozinho. Mas a ilusão de paz foi quebrada pelo som de cascos lá fora. O corpo de Daniel enrijeceu-se. Levantou-se rapidamente, com as botas batendo no chão, e espiou pela estreita fresta entre as venezianas. 2 homens a cavalo atravessavam lentamente a orla de sua propriedade, vizinhos, colonos da cidade mais próxima. Seus rifles pendiam das celas, despreocupados, mas sempre ao alcance. Ele xingou baixinho. Nayeli se mexeu, sentindo a mudança nele. Seus olhos se abriram de repente, instantaneamente alertas. O que é? Ela sussurrou. Daniel se virou, sua voz baixa e urgente. Fique abaixado. Não faça barulho. Ela obedeceu, saindo silenciosamente do catre e agachando-se contra a parede, puxando o cobertor com força para esconder seu corpo. Seus movimentos eram instintivos, ela viverá tempo demais com o perigo à espreita para não saber como desaparecer. Lá fora, os homens pararam os cavalos perto da cerca. Daniel abriu a porta da cabana e saiu para a varanda, forçando o corpo a assumir a postura familiar de indiferença cansada. Manhã, um dos homens chamou. Seu nome era Jed, um fazendeiro de ombros largos e olhos afiados como os de um falcão. Ouvi dizer que a tempestade ficou forte por aqui. Você está aguentando bem? Daniel assentiu. Cabine mantida. Nada de novo. O olhar de Jed passou rapidamente de Daniel para a cabana, como se estivesse procurando por movimento. O outro homem, Clay, se remexeu na cela, mastigando um pedaço de palha. Coisa engraçada, Clay falou lentamente, ontem, foram vistas pegadas perto do riacho. Menores que a bota de um homem. O pessoal acha que pode ter sido um desses apaches desgarrados. O pulso de Daniel acelerou, embora seu rosto permanecesse imóvel. A tempestade apagou muitos rastros. Poderia ter sido qualquer coisa. Jed se inclinou para a frente nas rédeas, com uma expressão dura. Talvez. Mas fique de olho. A última coisa que precisamos é de um fugitivo se esgueirando por aí. Um tipo perigoso. Daniel forçou um sorriso tenso. Eu ficarei de guarda. Os homens permaneceram ali por mais um momento, com a suspeita fervilhando nos olhos, antes de cutucarem os cavalos e seguirem cavalgando. Suas silhuetas diminuíram contra o horizonte brilhante até se tornarem apenas pontos entre as colinas ondulantes. Daniel esperou até que o som dos cascos desaparecesse completamente antes de voltar para dentro. Nayeli emergiu das sombras, seu corpo tenso. Eles me caçam. Daniel fechou a porta firmemente, encostando as costas nela. Eles não sabem. Ainda não. Ele passou a mão pelos cabelos. Mas eles estão de olho. Um movimento em falso e eles virão com mais do que perguntas. Pela primeira vez desde a noite anterior, o medo brilhou abertamente em seus olhos. Se me encontrarem aqui, vão me matar. E você também.
Daniel encontrou o olhar dela, algo silencioso se passando entre eles. Ela tinha razão. Acolhê-la não era apenas perigoso, era uma sentença de morte se descoberto. No entanto, ele ouviu sua própria voz respondendo em desafio à razão. Então garantiremos que não o façam. Nayeli piscou, surpresa, você arriscaria isso? Daniel engoliu em seco e apertou o maxilar. Você chegou até mim meio morto na tempestade. Eu não consegui te expulsar naquela época. Não vou conseguir agora. Um longo silêncio se instalou, mas desta vez não era a desconfiança que o preenchia, era algo mais pesado, algo vinculativo. Ambos entendiam que os riscos haviam mudado. Lá fora, a pradaria brilhava fresca e lavada pela chuva, mas dentro da cabana, uma nova tempestade se formava, uma tempestade de suspeita, lealdade e a escolha perigosa que Daniel acabará de fazer. E embora nenhum dos dois ousasse dizer isso em voz alta, ambos sabiam que não havia como voltar atrás. Os dias que se seguiram pareceram irreais para Daniel, como se o próprio tempo tivesse mudado. Sua cabana, antes silenciosa, exceto pelo render da madeira e o crepitar suave do fogo, agora estava viva com outra presença. A princípio, Nayeli se movia como uma sombra, quieta, reservada, sempre atenta a qualquer perigo. Falava pouco, as palavras eram curtas, o olhar cauteloso. Não comia até Daniel dar a primeira mordida, como se toda gentileza fosse um teste que ela temia que pudesse desaparecer no momento em que a tentasse. Mas Daniel foi paciente. Não a pressionou com perguntas. Em vez disso, continuou com seu trabalho como sempre fazia, consertando cercas, cortando lenha, alimentando o gado, e deixou que ela decidisse quando se juntar a ele. Foi na terceira manhã, enquanto ele cortava toras atrás da cabana, que ela saiu para a luz do sol. Ele olhou para cima, surpreso, enquanto ela se ajoelhava silenciosamente ao seu lado, pegando os pedaços menores de madeira e empilhando-os cuidadosamente. Por um momento, ele quase lhe disse para não se incomodar. Mas a firmeza do maxilar dela o impediu. Ela queria ajudar. Queria pertencer, mesmo que fosse só um pouquinho. A partir de então, ela o seguiu no ritmo de seus dias. Quando ele carregava a água do poço, ela equilibrava os baldes. Quando ele verificava as cercas, ela o acompanhava, com seu olhar aguçado detectando fraquezas que ele havia ignorado. Ela se movia com a graça de alguém que passará a vida lendo a terra, e Daniel começou a perceber que o que lhe faltava em palavras, ela compensava em instinto. Certa tarde, enquanto ele cultivava o solo em preparação para o plantio da primavera, ela se agachou na beira do campo e pressionou a palma da mão contra a terra. Muito molhado aqui, ela murmurou, espere, ou as sementes se afogarão. Daniel piscou, surpreso. Ela estava certa. Ele quase cometera um erro que lhe custaria semanas de trabalho de parto. Ele lhe deu um pequeno e respeitoso aceno de cabeça. Parece que eu poderia aprender uma coisa ou duas com você. Pela primeira vez, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Foi fugaz, quase disfarçado, mas o suficiente para aquecer o espaço entre eles. À noite, perto da fogueira, a conversa se prolongava. Ela lhe contava fragmentos de histórias de seu povo, contos de espíritos que viviam em rios e estrelas, guiando caçadores para casa. Sua voz se suavizava ao falar do irmão mais novo, que ela ainda acreditava poder estar vivo em algum lugar. Daniel, por sua vez, falou sobre sua infância na pradaria. Como ele havia chegado ao oeste com seus pais, como a doença os havia levado, como ele havia construído esta cabana com suas próprias mãos porque não havia mais ninguém para construí-la para ele. Os silêncios entre suas palavras não eram mais pesados. Eles se tornaram confortáveis, preenchidos pelo crepitar silencioso do fogo e pelo vínculo tácito que se formava em sua solidão compartilhada. Mas mesmo quando essa frágil confiança cresceu, o mundo exterior não os esqueceu. Quando Daniel chegou à cidade em busca de suprimentos, notou que os olhares estavam demorando um pouco demais. Jed, o fazendeiro, perguntou novamente se ele tinha visto algum sinal de animais vadios. Clay murmurou que os soldados passariam em breve, varrendo a área. Daniel respondeu com a mesma máscara de calma de antes, mas, por dentro, o desconforto o consumia. Ele sabia que estava caminhando em uma corda bamba, um deslize, e a paz que construíra com Nayeli poderia ruir. Naquela noite, quando voltou para casa, ele a encontrou na beira do pasto, observando o horizonte com um olhar cauteloso. Eles estão procurando, ela disse baixinho, sem precisar perguntar o que ele tinha ouvido. Daniel colocou a mão no poste da cerca, seus olhos seguindo os dela em direção à luz que se apagava. Deixe-os procurar. Eles não vão te encontrar aqui. Por um longo momento, ela o estudou, aquele homem que não lhe devia nada, mas que ainda assim se interpunha entre ela e o mundo que a perseguia.
Então, com um suspiro que soou quase como alívio, ela sussurrou: "Você não é como os outros." As palavras tocaram algo profundo dentro dele, algo que ele havia enterrado há muito tempo. Ele não sabia o que dizer, então simplesmente ficou ao lado dela, observando o sol se pôr atrás das colinas. E embora nenhum dos dois ousasse falar sobre isso ainda, ambos sabiam que suas vidas não eram mais suas, eles estavam unidos agora, por escolha e pelo destino. A pradaria estava silenciosa naquela noite, o tipo de silêncio que faz com que cada som seja ouvido mais longe do que deveria. Daniel tinha acabado de trancar as portas do celeiro, o céu pintado em listras vermelhas e douradas. Dentro da cabana, Nayeli preparou uma refeição simples, com movimentos firmes agora, não mais a fugitiva trêmula que ele abrigara no início. Por um momento, pareceu quase normal. Quase como a vida que Daniel jamais ousara sonhar. Então veio o som. Cascos. Muitos deles. Aproximando-se rapidamente. Daniel congelou, prendendo a respiração. Soube imediatamente que não era Jed ou Clay desta vez, era mais pesado, mais decidido. Soldados. Ele correu para dentro, com o rosto pálido. Nayeli. Esconda-se. Agora. Seus olhos se arregalaram, mas ela não o questionou. Pegou o cobertor da cama e se escondeu atrás da parede falsa que Daniel havia construído anos atrás para guardar ferramentas. Não era muito, mas era melhor do que nada. Ela fechou as tábuas no momento em que punhos socavam a porta da cabana. Abra! Cavalaria dos Estados Unidos. O coração de Daniel batia forte, mas ele se forçou a se mover com uma calma deliberada. Abriu a porta e encontrou 3 soldados de casaco azul, rifles pendurados nos ombros, e Jed, orgulhoso, ao lado deles. O estômago do Daniel se contraiu. Jed. Claro. Boa noite, fazendeiro, o soldado líder latiu. Estamos rastreando sinais de movimentação de apaches por aqui. Este homem aqui disse que houve alguma atividade incomum em suas terras. Jed cruzou os braços, sorrindo. Vi fumaça saindo da sua chaminé quando a tempestade estava mais forte. Pegadas também, menores que a bota de um homem. Imaginei que você pudesse ter companhia. O sangue de Daniel ferveu, mas ele manteve o rosto inexpressivo. Fiquei sozinho o inverno todo. Fique à vontade para dar uma olhada, mas estará perdendo seu tempo. O soldado estreitou os olhos. Nós seremos os juízes disso. Sem esperar por permissão, os homens entraram. Botas ecoavam no chão de madeira, rifles batiam no batente da porta. Começaram a vasculhar a cabana, levantando cobertores, abrindo caixotes, virando pequenos barris. Daniel cerrou os punhos, permanecendo rígido enquanto os observava desmantelar sua vida pedaço por pedaço. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele conseguia ouvir a respiração ofegante de Nayeli atrás da parede falsa, conseguia sentir o zumbido do medo dela como se fosse o seu próprio. Um soldado parou perto do espaço escondido. Sua mão pressionou as tábuas. O coração de Daniel quase parou. O que é isso? O soldado murmurou. Daniel deu um passo à frente rapidamente, com a voz firme, mas ríspida. Armazenamento. Ferramentas e tralhas em que não quero tropeçar. Nada que vale a pena. O soldado lançou-lhe um longo olhar e depois sorriu. Engraçado como você é tão protetor com isso. Ele começou a estender a mão para alcançar a trava. Daniel se moveu instintivamente, colocando-se entre o soldado e a parede. Seus olhos se fixaram nos do homem. Eu disse que não há nada ali. A tensão crepitou como um raio. Por um momento, Daniel pensou que o soldado pudesse reagir, forçar o confronto. Mas então a voz de Jed o interrompeu. Ele está escondendo alguma coisa. Eu consigo sentir. O oficial se aproximou, sua sombra longa sob a luz fraca do fogo. Se você estiver mentindo, fazendeiro, será acusado de ajudar o inimigo. Isso é traição. Daniel cerrou os dentes. Ele não disse nada. O oficial o estudou por mais um momento e então finalmente levantou o queixo. Procurem no celeiro. Se não encontrar nada lá, seguimos em frente. Os soldados saíram pesando duro, suas botas deixando lama no chão da cabine. Jed permaneceu na porta, com um sorriso cruel. Você é um tolo, Daniel. Protegê-lo só traz problemas. Você vai ver. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio tomou conta do quarto. Daniel expirou, o corpo tremendo com a adrenalina que havia ingerido. Lentamente, ele se moveu até a parede falsa e a abriu. Nayeli emergiu, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Ela ouvirá cada palavra. Eles não vão parar, ela sussurrou, com a voz embargada, se eles vierem de novo. Daniel a interrompeu, seu tom era feroz. Então estaremos prontos. Você está seguro aqui. Eu jurei. Mas, mesmo enquanto dizia essas palavras, a dúvida o atormentava. Jed não desistiria.
Os soldados retornariam. E da próxima vez, Daniel talvez não conseguisse protegê-la. Ainda assim, naquele momento frágil, com as brasas lançando seu brilho sobre o rosto dela, ele sabia de uma coisa com certeza: qualquer que fosse a tempestade que estivesse por vir, eles a enfrentariam juntos. E em algum lugar bem no fundo, Nayeli se permitiu acreditar nele. Os dias seguintes passaram sob uma sombra mais pesada que qualquer tempestade. Daniel continuou trabalhando na fazenda, mas cada golpe de seu machado, cada passo no pasto, carregava o peso do medo. Nayeli se movia em silêncio, mas ele podia ver o medo apertando seus ombros, a maneira como seus olhos perscrutavam constantemente o horizonte. E então aconteceu. Pouco antes do anoitecer, o som de cascos ecoou novamente. Desta vez, havia mais deles, meia dúzia de soldados, rifles em punho, com Jed cavalgando à frente. O sangue de Daniel gelou. Dentro, ele sibilou para Nayeli. Ela correu para a parede falsa, mas antes que pudesse desaparecer, Daniel agarrou sua mão. Seus olhares se encontraram naquele único e desesperado piscar de olhos: não importa o que aconteça, fique quieto. Ela assentiu, embora sua mão tremesse na dele. Então, ela desapareceu no esconderijo, e Daniel se virou para encarar o inevitável. Os soldados desmontaram com a precisão de lobos cercando a presa. Jed avançou com arrogância, sua voz alta o suficiente para ser ouvida. Eu disse que ele estava escondendo alguma coisa. Hora de desenterrar. O oficial empurrou Daniel para o lado enquanto seus homens se espalhavam pela cabine com eficiência implacável. Desta vez, eles não estavam indiferentes, estavam determinados. Arrancaram tábuas do assoalho, quebraram engradados, espalharam comida e ferramentas. Um homem chutou o barril de água, fazendo-se espalhar pelo chão de terra. E então, o som que Daniel temia, a voz de um soldado vinda da parede. Senhor, tem um buraco aqui. O peito de Daniel se apertou. Ele deu um passo à frente instintivamente. São ferramentas. Eu te disse. O oficial zombou. Veremos. O soldado arrancou as tábuas. E naquele instante, a frágil linha que Daniel vinha percorrendo se estilhaçou. Os olhos de Nayeli brilharam na penumbra enquanto ela era puxada bruscamente para o espaço aberto, seu corpo resistindo, sua voz se quebrando em gritos de fúria e medo. O rosto de Jed se iluminou com cruel triunfo. Lá está ela. Uma praga selvagem. Exatamente como eu disse. O oficial levantou seu rifle. Leve-a para fora. Ela será transportada com os outros. Algo em Daniel se rompeu. Ele havia vivido a perda, a solidão, um silêncio tão profundo que quase o enterrou vivo. Mas ele não podia, não queria, ficar parado, observando-a ser levada como um animal. Sua mão se moveu antes que pudesse pensar. Ele agarrou o atiçador de ferro ao lado da fogueira e o balançou com força, atingindo o soldado mais próximo no queixo. O homem caiu com um grunhido, seu rifle caindo ruidosamente no chão. O caos se instalou. Nayeli se livrou das garras do soldado, abaixando-se quando outro homem avançou em sua direção. Daniel agarrou o rifle caído, nivelando com uma firmeza que não vinha da prática, mas da fúria. Ninguém toca nela, ele rugiu. A cabana explodiu em violência, punhos, botas, gritos, o metal da arma brilhando à luz do fogo. Nayeli lutava como uma raposa acuada, ágil e feroz, atacando com cada gota de força que lhe restava. Daniel, maior e mais forte, lutava com o desespero de um homem que finalmente encontrara algo que valia a pena perder novamente. Jed recuou, com um sorriso irônico, até que o rifle de Daniel se voltou contra ele. Seu sorriso irônico vacilou, substituído por uma ponta de medo. Você está cometendo um erro, fazendeiro, ele cuspiu. Protegê-la vai arruinar você. A voz de Daniel era baixa, firme e inflexível. Prefiro me arruinar do que me tornar você. Lá fora, um tiro ecoou, selvagem, de advertência, ecoando pela pradaria. Os soldados cambalearam, reagruparam-se, percebendo que não se tratava mais de uma simples busca, mas de uma batalha que poderiam perder. Um deles praguejou baixinho. Recuem. Reagrupe-se. Em instantes, a cabana se esvaziou, com o som das botas batendo enquanto os homens subiam em seus cavalos. Jed permaneceu na soleira, com o rosto contorcido de ódio. Isto não acabou, ele rosnou. Eles voltarão, com mais homens. E você não terá a menor chance. Daniel bateu a porta atrás de si, com o peito arfando e suor e sangue ardendo na testa. Por um longo e trêmulo momento, o único som foi a respiração ofegante deles. Nayeli agarrou o braço dele, com os olhos arregalados, mas ardendo com algo feroz. Você lutou por mim. Daniel olhou para ela, olhou de verdade, e sentiu o peso da sua escolha se abater sobre ele. Ele havia cruzado uma linha sem volta.
Não, ele disse calmamente, sua voz áspera e verdadeira, eu lutei por nós. E naquele momento, embora o perigo só tivesse aumentado, embora o mundo exterior ameaçasse esmagá-los, o vínculo entre eles se tornou inquebrável. A cabana estava em ruínas. Tábuas arrancadas, ferramentas espalhadas, água encharcando o chão de terra. O cheiro de pólvora pairava no ar, misturado à fumaça da lenha derrubada. No entanto, em meio aos destroços, duas figuras permaneciam de pé. O corpo de Daniel doía com hematomas e cortes, mas seu espírito parecia estranhamente mais leve. Ele olhou para Nayeli, com o peito arfando e fios de cabelo escuro grudados na pele úmida. Seus olhos, tão cheios de medo dias antes, agora ardiam em chamas. Não o fogo do terror, mas da sobrevivência. Eles voltarão, ela sussurrou. Sua voz era firme, embora suas mãos tremessem. Daniel assentiu. Eu sei. Por um momento, o silêncio se instalou, carregado de verdades não ditas. Eles não podiam ficar ali. Ged não cederia, e os soldados retornariam em maior número. A cabana que outrora fora o santuário de Daniel não era mais um refúgio, era uma armadilha. Daniel virou-se para a porta destruída, contemplando a pradaria que se estendia infinitamente além. Pensou em todos os anos que passará acorrentado àquela terra, tentando preencher o silêncio da perda com trabalho. Construir aquele lugar com as próprias mãos, mas, no fim, madeira e paredes não significavam nada. O que importava agora estava ao seu lado. Então vamos, ele disse finalmente. Hoje à noite. Antes do amanhecer. Os olhos de Nayeli se arregalaram, deixar, tudo. A voz de Daniel suavizou, tudo o que preciso, eu já tenho. As palavras a atingiram profundamente, pela primeira vez, lágrimas encheram seus olhos, não de tristeza, mas de algo que ela não sentia há muito tempo, esperança. Naquela noite, sob o manto da escuridão, eles empacotaram o pouco que podiam carregar, comida, água, um rifle, um cobertor. Daniel selou seu cavalo, firmando-o enquanto Nayeli subia em suas costas, sua figura emoldurada pelo brilho pálido do luar. Ele se aproximou dela, o peso de sua decisão o pressionando, mas a sensação era de liberdade em vez de um fardo. Enquanto cavalgavam pela pradaria, com o vento frio batendo em seus rostos, a cabana foi ficando menor atrás deles até se tornar apenas um pontinho engolido pelo horizonte. Daniel não olhou para trás. Nayeli também não. Durante dias, eles viajaram por trilhas escondidas, contornando patrulhas e vilarejos, seguindo as estrelas como Nayeli fizera com seu povo. Ela os guiou por vales e riachos, com seus instintos salvando-os mais de uma vez. Daniel, embora cansado, encontrou força em sua presença. Seus silêncios não eram mais solitários, eram plenos, vivos, entrelaçados por um vínculo tácito. Certa noite, enquanto o sol brilhava vermelho no céu, eles pararam no topo de uma serra. Abaixo deles, estendia-se uma vasta floresta, intocada pelos colonizadores, com sombras profundas e convidativas. Daniel olhou para Nayeli. Aqui, ele perguntou. Ela assentiu lentamente. Aqui. E assim eles desceram, deixando para trás o mundo que os caçava, escolhendo, em vez disso, construir uma vida na natureza, onde ninguém poderia ditar quem eles eram ou quem eles poderiam ser. O tempo passaria, e os sussurros sobre o fazendeiro que traiu sua espécie se transformariam em rumores. Ged cuspiria o nome de Daniel com amargura, mas, sem provas, nem ele poderia fazer nada. Soldados marchariam para outras caçadas, outras ordens, deixando para trás apenas as cinzas do que haviam tentado destruir. Mas na floresta, sob o céu infinito, Daniel e Nayeli construíram algo muito mais forte do que qualquer cabana. Eles construíram confiança. Construíram um lar não de madeira, mas de lealdade e amor. E quando o fogo crepitava à noite, lançando seu brilho sobre seus rostos, eles às vezes se lembravam daquela primeira tempestade, a noite em que uma garota desesperada escorregou para debaixo do cobertor de um estranho, e um fazendeiro solitário escolheu protegê-la. Foi uma escolha que mudou tudo. Uma escolha que transformou duas vidas destruídas em um futuro compartilhado. E embora o mundo lá fora nunca entendesse, naquele canto selvagem da terra, eles encontraram algo mais raro do que segurança. Eles se encontraram. Obrigado por assistir a esta história. Se ela tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para receber mais histórias impactantes que nos lembram de amor, resiliência e esperança.